Ok, gente, todo mundo já baixou o questionário de autoavaliação em saúde lá no meu site? É com esse nome que vocês encontram. Já baixaram? Estão com ele aí? Sim ou não? Bom, quem não está com ele, é só ir lá no site, baixar em questionário de autoavaliação em saúde ou questionário em tópicos. Tá bom? Nossa, gente da Bahia, de João Pessoa, que legal, Maceió. Prazer estar com vocês. Bom, hoje eu vou falar para vocês sobre o questionário em tópicos sobre hábitos de vida, tá bom? É o questionário de autoavaliação em saúde, tá? É uma ferramenta que eu criei em fevereiro do ano passado, porque eu notei que os pacientes, vocês, né, estavam precisando de alguma ferramenta que ajudasse o paciente a saber objetivamente o que precisa ser melhorado na sua saúde, tá certo? Então eu desenvolvi essa ferramenta para profissionais de saúde poderem orientar os hábitos saudáveis de vida para os seus pacientes e para as pessoas em geral, os pacientes, poderem ver objetivamente o que a cada semana não está indo muito bem e o que já melhorou na busca de uma vida melhor, ok? Então, assim, a ideia é que todos vocês entrem lá no site, no icaro.med.br e assistam AET, Abordagem Essencial de Tratamento, tá? Possam ver como é que é a minha filosofia de trabalho, poder mudá-la e aproveitá-la de acordo com o que achem necessário nas suas vidas, tá bom? Se for profissional de saúde, vocês podem baixar o questionário até aberto lá no site, em formato doc, e modificarem como quiserem para poderem usar nos seus pacientes, tá certo? A ideia do questionário é o seguinte, você baixa ele lá e preenche toda semana. Assim você vai saber claramente o que são os pontos cinzas, que é a coluna da direita, ou seja, pontos que não estão bons na sua saúde, que precisam melhorar, e que precisam pelo menos de atenção, e pontos que estão bons, que são os pontos brancos, tá? Só vai entender mesmo quem der uma olhada no questionário para poder saber. Então o paciente pode preencher toda semana e assim vai saber objetivamente o que precisa melhorar na sua saúde. Se escolher 2 ou 3 pontos por semana para melhorar, já fica bem, tá certo? Já vai ficando melhor, cada vez melhor. Lá no meu livro, no 11 Hábitos em 11 Semanas, que foi lançado pela Companhia Editora Nacional há menos de um ano, vocês conseguem ver como usar o questionário lá no meu site também. E tem vídeos no YouTube meus que ajudam a ensinar a usar o questionário também. Então, para pacientes, basta baixar o questionário e preencher semanalmente. Para profissionais de saúde, eu recomendo que vocês analisem o questionário e apliquem para os seus pacientes. Deem para o paciente na consulta e estimulem o paciente a responder esse questionário toda semana e a melhorar pelo menos 2 ou 3 tópicos a cada semana. Isso vai fazer com que a saúde do seu paciente melhore bastante e a resposta ao tratamento que você prescrever, de qualquer área da saúde que você seja, que essa resposta seja melhor. Tá bom? Então vamos começar com o questionário. Lembrando, entra lá em questionário de autoavaliação em saúde ou só questionário em tópicos. Você entra lá no site e você vai conseguir baixar esse questionário, tá bom? A primeira pergunta do questionário: acha que tem boa saúde geral? Sim ou não? Se você respondeu que não, ou seu paciente respondeu que não, é claro que tem que melhorar essa resposta. Porque se nem o próprio paciente acha se nem você acha que a sua saúde está boa em geral, é sinal de que algo precisa ser mudado. Como diria Einstein, eu sempre digo isso aqui nos meus periscopes, né? E também nas redes sociais, Dr. Ícaro Alves. Loucura é fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Então, a resposta a essa pergunta, ela tem que melhorar. Acha que tem boa saúde geral? Sim, é a resposta ideal. Se for não, precisa ser mudado isso. Precisa que você tome as medidas necessárias que estão no resto do questionário, a maioria delas, para poder melhorar a sua saúde. A pergunta 2. Toma 50 ml por quilo por dia de água, ou até mais do que isso? Por exemplo, quem tem 60 quilos, 3 litros de água por dia bem distribuídos ao longo do dia. Todos esses hábitos de vida você encontra
bem detalhados, bem explicados lá no icaro.med.br, principalmente no /movimento 11, tá bom? Então, tomar bastante água regularmente é um dos principais hábitos saudáveis de vida. Afinal de contas, 56% dos músculos é água, 72% do cérebro é água, 92% do sangue é água, 25% dos ossos e dentes é água, ou seja, sem água nada funciona direito. Não adianta nem dar remédio ou suplemento para o paciente que não toma água direito, porque na maioria das vezes ele pode até se intoxicar com o suplemento, porque é mais soluto entrando sem solvente, ok? Outra pergunta sobre água. Toma água regularmente, de hora em hora, ou no máximo a cada 2 horas? É claro, porque tem paciente que até toma água em quantidade suficiente, mas não toma na regularidade adequada. Quem toma água demais de uma vez só, acaba na saída dessa água levando minerais, vitaminas do complexo B e C, e isso acaba prejudicando o organismo. Por exemplo, é por isso que tem muita gente que quando toma muita água de uma vez só, se sente fraca por 10, 20, 30 minutos depois, até o corpo recuperar um pouco do balanço hidroeletrolítico. Então, é muito importante tomar uma quantidade adequada de água por dia, mais a cada hora, preferencialmente, ou no máximo a cada 2 horas, ok? Alguma alteração na sua urina ou transpiração? Se tem alteração na urina ou transpiração, de estar, por exemplo, muito escura, ou estar com odor alterado, ou estar muito escassa, ou a transpiração com odor fétido, excessiva ou em falta, também há algum problema no funcionamento das vias de detoxificação do corpo que dependem de água, que são principalmente transpiração, pulmonar, renal e hepática intestinal, ok? Então, se tem alteração na urina e na transpiração, já é algo que precisa ser observado também. Algo não vai bem na água e na eliminação de água, tá bom? Eu vou deixar para responder as perguntas no final, tá certo? Ingere um bom café da manhã todos os dias? Gente, salvo pessoas que façam uma dieta low carb, high fat, estrita, ou até paleo, estrita, onde o café da manhã não é tão importante, para a maioria das pessoas que tem carboidratos como a maior parte da sua dieta, é fundamental tomar um bom café da manhã todos os dias. Você passou um tempão dormindo, quando acorda o seu organismo precisa de combustíveis para funcionar. E parte dos combustíveis vem da água, parte da respiração e parte da alimentação. Ou seja, fundamental um bom café da manhã todos os dias para a maioria das pessoas no mundo que ainda tem carboidratos como a maior parte da sua dieta. Eu recomendo que esse paradigma seja mudado para a maioria das pessoas, que a maior parte das dietas seja mais de proteínas, gorduras, fibras e água do que de carboidratos. Eu explico isso no site, ok? E quem me acompanha nos posts já sabe bem disso. Faz 5 a 6 refeições por dia, alimentando-se no máximo a cada 3 em 3 horas? Pois é, isso é outro ponto que só não é tão verdadeiro para quem faz dieta paleo ou low carb high fat, que aí consegue passar mais tempo sem precisar de se alimentar. Mas para a grande maioria das pessoas que ainda tem carboidrato como maior parte da sua dieta, da composição dos seus alimentos, é fundamental comer a cada 3 horas, porque senão a pessoa entra em hipoglicemia, tá certo? Come fibras, folhas, frutas, cereais, brotos, cogumelos, palmitos, etc., pelo menos 2 vezes por dia, todos os dias. Gente, comer fibras adequadamente é fundamental, porque sem as fibras você não funciona direito do ponto de vista gastrointestinal, você não desintoxica adequadamente, você não alimenta adequadamente as boas bactérias intestinais. Isso dá problema, ok? Então, comer fibras regularmente, pelo menos 2 vezes por dia, e em qualidade de fibras diferentes é fundamental. Vai ao banheiro para defecar todos os dias? Isso é fundamental. Tem gente que vai até 2 vezes por dia, tá certo? É fundamental ir ao banheiro todos os dias e que as fezes sejam bem formadas, tá certo? Muito importante isso, porque senão o seu principal sistema detoxificante, que é o hepato intestinal, não está funcionando direito. Tem frequentemente sintomas intestinais como gases, diarreia, constipação, mau cheiro excessivo das fezes, fezes mal formadas, ficar cheio demais após comer. Tudo isso são sintomas de que você pode até estar indo ao banheiro todos os dias. Mas olha, se tem esses sintomas gastrointestinais, é porque possivelmente você tem uma população de bactérias intestinais que não é a mais adequada. E isso pode estar intoxicando você, engordando você ou até prejudicando a absorção e metabolização adequada de nutrientes. Então,
Não adianta só ir ao banheiro todos os dias. É fundamental que esses sintomas sejam os menores possíveis ou até inexistentes na maior parte do tempo. Ok? São sintomas de que a parte gastrointestinal não está funcionando muito bem. Você come ou bebe com frequência ou excessos pelo menos 2 vezes por semana de doces, bolos, salgadinhos, refrigerantes, massas, açúcar, pães, fast food, etc.? Gente, essa pergunta é para esclarecer se você usa demais carboidratos na sua dieta. Veja bem, as bactérias intestinais adoram açúcares, mas quem mais gosta de açúcares são as bactérias ruins. E lembre-se, tumores adoram açúcar e odeiam oxigênio. Então, se você quer se livrar do risco de câncer, o primeiro passo é diminuir carboidratos na dieta e aumentar sua respiração adequada, gorduras, proteínas, fibras e água. Tá certo? Então, cuidado com doces, bolos, salgadinhos, refrigerantes, massas, açúcar, pães, fast food, porque tudo isso faz de você uma pessoa com pior ingestão de alimentos de qualidade. E lembrando que quem come muito carboidrato acaba jogando um monte de minerais para fora, principalmente o magnésio, e acaba hiperconsumindo algumas reservas suas, como complexo B e vitamina C. Vitaminas do complexo B e vitamina C. Tá bom? Toma mais que 6 xícaras pequenas de café por dia? Olha só, café é extremamente benéfico para a maioria das pessoas, mas quem toma café demais prejudica a absorção de vários minerais, hiperconsome nutrientes, fica hiperestimulado, fora as pessoas que têm hipersensibilidade à cafeína. Para essas, pode ser até que a dose máxima de café nem seja de 6 xícaras, seja menor. Então, presta bastante atenção para não tomar café demais, tá bom? Agora, café até 6 xícaras por dia tem estudos comprovando que na maioria das pessoas é benéfico, tá certo? Muito obrigado, Cris, por ter avisado. Consome glúten, leite, derivados ou carne vermelha frequentemente? Olha só, glúten e leite fazem mal para quase 99% das pessoas. Então, tem gente que não gosta muito quando eu falo isso, mas se você entrar lá no meu site, eu mostro para você várias evidências científicas e vários outros autores e artigos para você ver como glúten e o leite fazem mal para a gente e derivados por várias formas diferentes. Quanto à carne vermelha, comer carne vermelha só no almoço, em dias alternados, ainda vai. O problema da carne vermelha é que a digestibilidade dela é muito baixa. Então, a maioria das pessoas leva aí de 24 a 48 horas para digerir adequadamente carne vermelha. Então, o ideal é não comer carne vermelha seguido 2 dias. Pula um e só na hora do almoço, quando a sua acidez estomacal está adequada para digerir proteínas. A gente precisa de ácido no estômago adequadamente para digerir proteínas, principalmente da carne vermelha. Ok? Muito obrigado quem me avisou que eu tinha pulado essa pergunta, Cris. Exercícios físicos. Você pratica no mínimo 3 vezes por semana regularmente? A American Heart Association e a Sociedade Brasileira de Cardiologia recomendam 5 vezes por semana, meia hora, e que você tenha exercícios de força pelo menos 2 vezes por semana. Eu sou mais bonzinho com os meus pacientes que querem começar, entre aspas, né? Eu peço que o exercício físico seja realizado pelo menos dia sim, dia não, e que pelo menos 1 vez por semana você tenha exercícios de força. Por quê? Na natureza nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma. Então, é fundamental que você tenha exercício de força pelo menos 1 vez por semana e que você movimente o esqueleto e os músculos pelo menos dia sim, dia não, por pelo menos meia hora. Tá certo? O yoga pode até ajudar desde que tenha uma atividade física de força mais forçada. Pratique exercício físico de força pelo menos 1 vez por semana, é o que eu acabei de falar. Fundamental pelo menos 1 vez por semana. O ideal é não passar 72 horas sem exercitar de força todos os músculos do corpo. Ou se você faz séries separadas, fazer uns 2 dias e folgar no máximo 48 horas do exercício de força. Aí já seria o avançado. Tá bom? Acha que respira bem ao longo da maior parte do dia? Pois é. A gente esquece que o ser humano consegue ficar semanas sem comer, dias sem tomar água, mas só minutos sem respirar. Então, o principal combustível que a gente tem para o nosso organismo funcionar direito é o que a gente mais esquece sob estresse. Eu postei recentemente, que é respirar. Então, 3 vezes a cada hora, ok? Que você estiver acordado. Fundamental inspirar e expirar profundamente. Fumantes, é mais importante ainda você fazer isso mais vezes ao longo do dia,
principalmente logo depois de fumar. Claro que ninguém aqui deve começar a fumar, pelo amor de Deus. Eu estou falando para aqueles que fumam ou conhecem algum fumante. Principalmente depois de fumar, é fundamental fazer exercício de respiração para jogar o ar residual intoxicado o máximo possível para fora. Não cura, mas ajuda a diminuir a carga tóxica. Você tira momentos no dia regularmente para respirar profundamente? Isso também é fundamental, tá certo? A gente tem que tirar vários momentos por dia para inspirar e expirar profundo regularmente. Eu recomendo, lá no meu site no icaro.med.br, no artigo de respiração, eu recomendo isso claramente. Pelo menos 3 vezes a cada hora. Gente, você faz mais de 800 vezes inspirações e expirações por hora. Eu estou pedindo 3 profundas. Peça isso para o seu paciente também. Você vai ver que ele melhora bastante, principalmente nas situações de estresse ou que ele sentir que a energia caiu. Tá bom? Pergunta: dorme bem? Não tem dificuldades para pegar no sono durante ele? Gente, só dorme direito quem consegue pegar no sono regularmente bem e não acorda demais durante a noite, ou acorda, mas tem dificuldade, não tem dificuldade de voltar a dormir. Então, quem tem dificuldade para pegar no sono, tá? Ou durante o sono acorda muito e tem dificuldade de voltar a dormir, tem problema de sono e tem que consertar. Hoje em dia, sabe qual é o principal inimigo do sono? Dormir com luz, dormir com som ou dormir depois de estar no computador, no WhatsApp, no celular, essas coisas. Isso vai fazer com que você fique microacordado por mais tempo antes de pegar no sono profundo. Outra pergunta: acorda descansado de manhã, sentindo energia e disposição para o dia? Gente, eu, por exemplo, durmo na maioria das vezes 6 horas por noite e acordo extremamente bem disposto. Por quê? Durmo no escuro, durmo no silêncio, durmo de lado, largo o WhatsApp e o celular pelo menos 20 minutos antes da hora de dormir. Isso chama-se higiene do sono. E acordo descansado na maioria das manhãs. Claro que eu sou um ser humano, às vezes você tem um estresse, alguma coisa assim. Melhor coisa que você pode fazer é fazer exercício respiratório profundo quando você quer pegar no sono e procurar meditar, se possível, sabe? Antes de dormir, você relaxa e o sono é bem melhor. Então, quem não acorda repousado de manhã já está com o sono comprometido. E é durante o sono que você desintoxica, você se reconstrói, você se regenera, você coloca as memórias no lugar certo, faz as conexões adequadas. Então, tem que acordar disposto durante o dia, de manhã, tá? Você mantém-se bem informado e atualizado em temas de saúde? Fundamental. Hoje em dia, o melhor paciente que tem é o paciente bem informado. É aquele que ele faz questão de se manter bem informado em boas fontes e, por conta disso, consegue escolher bem o que é melhor para a sua saúde, até escolher bons profissionais, tá bom? Procure manter-se bem informado em sites e via pessoas, seguindo pessoas que não sejam preconceituosas, que não sejam ofensivas e que se mantenham atualizadas em saúde. Como você deve se manter, você paciente, você profissional de saúde acima de tudo. Você acha que tem pouco ou nenhum estresse na maior parte dos seus dias? Isso também é fundamental. Gente, é impossível viver sem estresse, mas você precisa reduzir a sua carga de estresse. Em boa parte, você precisa levar menos a sério ou colocar menos carga tóxica de emoções, menos rigidez nas coisas do dia a dia, porque problemas todo mundo tem todos os dias. Então a gente tem que reduzir o estresse. E muitas vezes um bom psicólogo, ou um bom coach, ou até os dois juntos ajudam bem. Meditar também é fundamental. Tá certo? No meu site eu explico como você faz. Quando você tem estresse, costuma experimentar comumente sintomas incômodos, piores de sintomas e doenças, ou muita dificuldade de superar o estresse? Todos esses são sintomas de que o estresse está somatizando em você. Você está somatizando o estresse. Você está jogando no seu organismo a sua carga de estresse psicológico. Isso não é bom. Então, nesses casos, é importante você pegar mais leve, você aliviar. Leia lá sobre como melhorar o estresse no meu site. Tem técnicas para ajudar, tá certo? Está longe de ser a solução definitiva, mas ajuda. E muitas vezes é importante um apoio psicológico, é importante um apoio por um coach, é importante você aprender a meditar, fazer uma yoga, automassagem, tai chi chuan, sabe? Tem muito aplicativo legal que ajuda nisso também. Fuma ou fumou nos últimos 5 anos? Pois é, quem fuma, o que vai acontecer? Por até 5 anos está bastante intoxicado, mas vai diminuindo a carga tóxica quanto menos cigarros e quanto mais tempo fica longe do cigarro. Para quem fuma, o que eu recomendo é, fuma muito, coloca um alarme logo depois que fumar, de 1 hora, por exemplo, e só vai fumar depois dessa hora, enquanto você não consegue diminuir o cigarro. Sempre falo para os fumantes que
O ideal é parar, mas se uma pessoa fuma 30, 20 cigarros por dia, diminui para 5 e faz os exercícios respiratórios depois e consegue reduzir bastante, já melhorou bastante essa questão. O ideal mesmo é parar, tá certo? Ingere ou ingeriu excesso de bebida alcoólica ou frequentemente, a questão do álcool é o seguinte: abusos frequentes fazem mal. Aquela pessoa que sempre bebe, mesmo que seja toda semana, ela abusa, também tem problema com álcool. Ou aquela pessoa que ela bebe pouco, mas bebe todos os dias, com muita regularidade. Tem que tomar cuidado com isso, porque o álcool, em pequeníssimas quantidades, irregularmente, pode ajudar o organismo, mas regularmente ou em grandes quantidades, mesmo que ocasionalmente, ele intoxica. Você acha que está submetido a algum excesso ou intoxicação regularmente? Isso também é uma pergunta muito importante, porque tudo que entra em excesso pode intoxicar. Então pode ser até um comportamento mental, uso excessivo de celular, uso excessivo de micro-ondas, uso excessivo de algum remédio. Tudo isso entra como intoxicação. E todas as vezes que você se intoxica, o seu organismo vai gastar energia demais para poder se desintoxicar, ok? E essa energia que vai ser gasta para desintoxicar é uma energia que muitas vezes vai vir de outros processos que o seu organismo precisava daquela energia. Então, quando você se intoxica, você está roubando energia de outros processos do organismo. E isso pode causar sintomas como cansaço, tontura, perda de energia, mau funcionamento glandular, várias coisas, tá certo? Crê que tem conduta habitualmente positiva ou otimista ante a vida? Gente, você precisa fazer a sua parte, ter fé e acreditar positivamente, otimisticamente, que se você está fazendo a sua parte vai dar certo. Senão todos os dias você está se derrotando. E se você se derrota todos os dias, pelo amor de Deus, quem é que vai conseguir a vitória por você? Então você tem que ter uma conduta otimista, positiva e fazer a sua parte. Claro, também não adianta ficar, oh meu Deus, vai dar tudo certo e não fazer a sua parte. Então você tem que estar acostumado a fazer a sua parte também e então acreditar que vai dar tudo certo. Outra pergunta, acredita que esteja bem mental e psicologicamente? Se a resposta a essa pergunta é não, você precisa de apoio. Você precisa de apoio psicológico, apoio por um coach, você precisa ler O Ciclo da Autossabotagem, por exemplo, que é um livro excelente que ajuda em técnicas sobre isso. Visitar o site do Márcio Micheli, que é um coach bom, do Paulo Vieira, que é outro coach bom, sabe? O Bruno Giuliani falam muito bem dele também, sabe? Então, assim, você precisa buscar estar bem mental e psicologicamente, porque quem não está vai ter a barreira de que se nós somos corpo, mente e espírito, se a mente e o espírito não estão legais, o corpo só reage de forma lógica, ou seja, não vai ficar tão bem. Ok? Apresenta regularmente irritabilidade, ansiedade ou tristeza? Gente, todo mundo vai ter episódios na vida ou no dia de irritabilidade, ansiedade ou tristeza. Mas se estes estados eles estão frequentes demais, eles vão desestabilizar você e vão causar doença. Tá certo? Estão pedindo para eu repetir o nome das coisas que eu acho que vocês têm que ler e fazer. Olha só, Augusto Cury, tá treinando a emoção para ser feliz. Um vídeo no YouTube top de linha para vocês assistirem, de um audiolivro dele gratuito, tá certo? Augusto Cury. Márcio Micheli, o site é evocoaching.com.br. Também tem excelentes vídeos no YouTube, no site dele. Paulo Vieira, tem excelentes vídeos no YouTube. O Bruno, acho que é Bruno Giuliani, se eu não me engano, também tem os vídeos legais. Tá bom? Então, se você apresenta regularmente irritabilidade, ansiedade ou tristeza, você tem que ver por que está regular, porque senão daqui a pouquinho vem a doença, que é a ansiedade crônica generalizada, a depressão por conta desses estados frequentes demais, tá bom? Você costuma reservar tempo para planejar seus dias e metas de vida? Gente, entra lá no meu site e leia o artigo O Hábito Zero, ou faça os seus pacientes lerem. E outra, todo artigo meu do site, você pode botar no seu site, você pode divulgar como se fosse seu. Eu não faço questão de direitos autorais de nada do que eu escrevo, porque eu acho que essas coisas são da humanidade, são para ajudar. Eu não tirei essas coisas do nada, eu só compilei isso ao longo de leituras e estudos, e vocês bem podem usar isso em benefício de vocês, sabe? Mateus 10 está na Bíblia, de graça deu que de graça recebestes. E eu quero que vocês tenham saúde legitimamente, eu não estou puxando consulta para mim, tá certo? Então vocês podem usar esses textos gratuitamente como vocês quiserem, tá certo?
Então reserve tempo para planejar seus dias e suas metas de vida, gente, porque se você não sabe onde você quer chegar, não reclame depois de onde você chegar. Porque você nem se planejou, você não comunicou para o universo, para Deus, para a vida onde você quer chegar, gente. Tá bom? Então planeje-se. O meu artigo, o meu texto lá, o Hábito Zero, ajuda você a entender esse tipo de coisa. Que Deus nos abençoe a todos, né? Desde que a gente tenha foco, planejamento, meta e se planeje para atingi-los. Tá bom? No artigo Hábito Zero, eu ajudo as pessoas quanto a isso. Tem atividades de lazer, diversão e relaxamento diariamente? Pessoal, você tem que ter alguma coisa diariamente de lazer, tá certo? Se não der para ser uma atividade física, sair ao sol e contemplar a natureza, ir pro arco e flecha, ciclismo, passear com o cachorro, alguma coisa assim, sei lá, arruma um joguinho bom no celular. Eu tenho um joguinho bom no celular, que eu jogo todos os dias, sabe? Orar também é uma excelente coisa, assistir um vídeo engraçado na internet. Gente, faça alguma coisa que te dê prazer pelo menos 15 minutos todos os dias. A nossa máquina não pode repousar só quando dorme. A gente precisa ter atividade de lazer para também conseguir desanuviar, desconectar do estresse todos os dias. Tá certo? Você mantém relacionamento regular com Deus ou algo superior em que acredite? Deixa eu dizer uma coisa. Eu sou cristão e 90% do Brasil é de cristãos. Então eu estou falando para você, cristão. Se você está meio afastado de Deus, reconecte-se, tá certo? Porque eu vejo que os pacientes que têm mais saúde são aqueles que acreditam em Deus, que mantêm um relacionamento constante com Deus. Isso é fundamental, tá certo? Fundamental. A saúde do espírito norteia a saúde da mente, que norteia a saúde do corpo. Estão todos interligados. Se você não é cristão, acredite que alguma coisa superior criou você. Tudo bem, eu respeito sua crença, pula essa pergunta. Mas tenha um relacionamento, um bom relacionamento com alguma coisa superior, tá certo? Consulta médica nos últimos 12 meses. Não só médica, de repente você precisa de um fisioterapeuta, de um psicólogo, de um enfermeiro de algum programa que acompanha você, sabe? De um fonoaudiólogo. Todos são profissionais importantes. Então, você precisa ver se nos últimos 12 meses você tem consultado regularmente com aqueles profissionais que são importantes para o seu caso. A atenção vencedora em saúde é multidisciplinar. Ninguém é o dono da verdade sozinho. Tem uma raça de profissional de saúde na internet dizendo que vai resolver seu problema sozinho e alguns à distância. Gente, fuja desse tipo de gente. Você precisa, com certeza, de bons profissionais de saúde em multidisciplinaridade te atendendo. É claro, precisa de um bom médico te acompanhando a cada ano, tá certo? Precisa uma mulher de um ginecologista regularmente, uma criança de um pediatra, um idoso de um geriatra, um homem a partir dos 40 anos, de um urologista, proctologista a partir dos 40 anos de idade, para todos nós, e por aí vai. Então tem que ter consulta médica regular. Se você não sente nada, preventiva. Se você sente alguma coisa, para melhorar. Se você também só quer otimizar, já faz prevenção para otimizar, mas precisa de consulta médica regular com bons profissionais, tá bom? Nutricionista. Acho fundamental a consulta com o nutricionista pelo menos uma vez por ano, porque nós mudamos dinamicamente, o ser humano é mutante em essência. E a dieta tem que mudar, se adaptar para poder ser a melhor possível para cada momento de vida nosso. O que você come pode ser o seu veneno ou o seu antídoto, o seu remédio. Então a sua dieta tem que acompanhar sua vida. Tá bom? E ninguém melhor que o bom nutricionista para isso. Dentista. Gente, temos que ir ao dentista todo ano. Por quê? Porque a saúde bucal afeta a saúde de todo o organismo, até do coração, até do sistema gastrointestinal, até do seu sistema imunológico. Então é fundamental um bom dentista todo ano você visitar. E os outros profissionais que você precise, que eu já falei. Exames completos nos últimos 12 meses. Você tem? Fundamental. E leia no meu site depois sobre exames complementares. Um check-up bom tem que contemplar vários hormônios, não é só tireoide não. Tem que contemplar DEA, IGF-1, cortisol, testosterona, progesterona, estradiol. Fundamental, porque senão seu check-up está incompleto, ok? Então todo mundo tem que ter exames mais completos a cada ano. É a minha humilde opinião e tem funcionado nos últimos quase 20 anos de medicina. Outra coisa, você toma sol regularmente, pelo menos 3 vezes por semana? Gente, tomar sol é fundamental. Pensa comigo, crianças, já nos primeiros dias de vida, os pais são orientados a dar banhos de sol nas crianças. Presidiários têm banhos de sol regulares.
Gente em hospital, quanto mais tempo fica, mais os banhos de sol são importantes. E a gente não. Banho de sol é fundamental, mas tem um jeito certo de se expor ao sol. Eu explico isso no meu site, dá uma olhada lá, tá bom? Mas tem que se expor regularmente. E você sabe como se expor ao sol adequadamente? Fundamental você ler sobre os benefícios dessa exposição e como fazê-la. Lá no meu site eu explico direitinho, tá certo? Não só pela vitamina D, mas para regular o seu sono, regular os seus hormônios e tudo. Outra pergunta, você tem ou já teve peso inadequado? É o seguinte, se você tem o peso inadequado, lembre-se, tá certo? Lá no meu site icaro.med.br eu explico para todo mundo mais detalhes sobre todas as perguntas desse questionário. Mas é o seguinte, o tecido gorduroso em excesso, ele muda seu equilíbrio hormonal para se manter. Então ele bagunça seu equilíbrio de hormônios e de neurotransmissores, ok? Então você precisa que o seu equilíbrio hormonal ele esteja ok. E para isso você precisa de perder peso gordo. Então sobrepeso e obesidade vão dar problema. E quem já teve sobrepeso ou obesidade é forte candidato a ter mais problema com isso se descuidar, principalmente nos carboidratos. Então por isso dessa pergunta, se já teve, manter o alerta. Para você é mais importante ainda ter uma dieta saudável, hábitos de vida saudáveis. Se está com peso inadequado, peso gordo inadequado, tem que combater esse problema porque ele causa mais problemas em você, inflama, agrava doenças, tá bom? Tem ou já teve alguma doença que deixou incapacidade? Isso também é fundamental, porque se você tem que tratar, porque uma doença inflama o organismo e pode agravar outros sintomas e doenças. E se tem alguma incapacidade, vê até que ponto aquilo prejudica seus hábitos de vida, para manter o alerta de contornar aquela situação o melhor possível e ter bons hábitos de vida apesar dela. Usa algum medicamento regularmente? Gente, tá cheio de remédio que o pessoal fala por aí que tem que usar para o resto da vida, que se usar para o resto da vida, faz causar um monte de sintomas, daqui a pouco você está tomando um monte de sintomas para os sintomas causados dos remédios. Então, remédio tem que procurar usar pelo menor tempo possível, tá certo? E se remédio for de uso crônico, você tem que tomar cuidado com os efeitos colaterais que esses remédios podem causar, tá certo? A maioria dos remédios prescritos por aí não é para ser usado cronicamente por anos. É verdade. A maioria dos pacientes precisa melhorar os hábitos de vida e muitos remédios podem ser retirados. Eu tenho um monte de paciente que chegou com um monte de remédio e não toma mais nenhum, ou o mínimo possível. Isso também pode ser uma realidade para você, ok? Há doenças graves em familiares próximos, aí sim você vai ver a genética. Porque doenças graves em familiares próximos podem aumentar a sua chance de desenvolver a maioria delas em você, se você descuidar. Para você saber quais são seus possíveis calcanhares de Aquiles. Agora, eu deixei genética por último de propósito no questionário. Por quê? Genética é tendência, não é sentença. Presta atenção nisso. Não fica botando culpa em genética. Não é porque todo mundo na sua família tem Alzheimer, infarto ou derrame que você vai ter se você se cuidar. Muito pelo contrário, quem cuida de melhorar os hábitos de vida através desse questionário, de seguir o que está lá no Movimento 11, no site, no livro, bons conhecimentos que procure por aí, fica livre de doenças ou dos agravos de doenças bem melhor. E aí as doenças graves em familiares próximos não vão significar tanto assim na sua vida. Faça a sua parte e você terá saúde. Não faça e um monte de doença vai aparecer. Tem alguma alergia ou intolerância a algum fator ao qual você ainda se expõe? Eu pego um monte de paciente em consultório que sabe que tem problema com leite e continua consumindo. Tem problema com glúten, continua consumindo. Passa mal com excesso de carne vermelha, continua consumindo. Passa mal com fatores ambientais, mas não se afasta daqueles fatores ambientais. Gente, o ser humano precisa de parar de ter comportamento suicida. Isso não é legal. Então, se você tem alergia ou intolerância a algum fator ao qual ainda você se expõe, de duas uma. Ou tem que equilibrar o organismo para ficar menos sensível, ou você precisa parar de se agredir, colocando esse fator para dentro de você, de forma respiratória, pela pele ou pela alimentação, que são as formas mais comuns, tá? E por último, a pergunta, já leu as sessões do meu site? Porque se você já leu as sessões do meu site, sobre as dúvidas que você tenha, gente, pesquisa lá. Eu já publiquei muita coisa para ajudar vocês. O interesse é ajudar mesmo a terem mais saúde, desde que você faça parte de vocês. Então minha mensagem final é: profissional de saúde, pega esse questionário, bota seu nome, timbra, entrega para os seus pacientes, diz que é seu, ótimo, você está fazendo bem. E pede para preencher toda semana, que o paciente preenchendo toda semana e escolhendo 2 ou 3 pontos cinzas para poder melhorar, ele vai ficar ótimo. Tá certo?
ele tem grandes chances de ter sucesso no tratamento e de otimizar a saúde. E se é para você mesmo o questionário, preencha regularmente, melhore 2 ou 3 respostas cinzas por semana e a cada semana você vai ver a sua saúde melhorar cada vez mais e de forma praticamente gratuita, porque a maior parte da nossa saúde depende de nós em coisas que são gratuitas. Tá ok? De coração, eu espero poder ter feito bem por vocês. Fico brevemente à disposição para perguntas. Muito obrigado pela atenção. Esse vídeo depois vai estar publicado no meu site, tá certo? E que Deus abençoe todos vocês. Um abraço. Gente, de coração, eu que agradeço por todas as energias positivas que vocês estão mandando, sabe? E se vocês puderem orar por mim, tanto quanto vocês oram pela família de vocês, eu já agradeço de coração, porque isso é o que de melhor um ser humano pode oferecer pelo outro. Eu espero que Deus possa abençoar muito vocês e preencham o questionário, tá bom? E façam com que os parentes de vocês, que de repente vocês querem influenciar positivamente, assistam os vídeos que estão lá no site, sabe? Tem muito paciente meu que quando quer influenciar positivamente alguma outra pessoa, sabe? Quando quer que ela comece a se cuidar melhor, fala, olha, o Dr. Ícaro é meu médico, pediu que eu assistisse esse vídeo, assiste comigo, por favor, é tão chato assistir sozinho. Ou então, eu vi lá na internet esse vídeo, você assiste comigo? De repente a pessoa assiste o vídeo e ó, já começa a se cuidar melhor, já começa a se preocupar mais com saúde. Obrigado, quanto mais orações, mais eu agradeço. Tá bom? Então, tudo de bom para todos vocês. Somos todos instrumentos do Senhor, né? Desde que a gente compartilhe aquilo que a gente vai aprendendo. Tá certo? Obrigado, gente. Tudo de bom para vocês.